primeiro, né, deixar claro que a posição favorável à desmilitarização não é uma posição institucional da APRASC, não é uma posição da associação como um todo. Tem alguns diretores associados que são favoráveis, tem outros que são contrários, tem ainda vários que não têm uma opinião formada a respeito, né? Mesmo estando no meio militar ainda não tem certeza de se os efeitos dela seriam positivos ou não para a categoria e para a sociedade como um todo. Eu falo por mim, né? Eu sou favorável à desmilitarização, porque entendo que ela é talvez a única forma, uma das formas mais eficientes de humanizar as relações internas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. É importante falar que o bombeiro também, né, o bombeiro funcionário público também é militarizado, né, tem essa estrutura, a mesma estrutura que a PM. O entendimento nosso, então, o meu entendimento, então, é esse, é que ele ajuda a humanizar as relações internas e, com isso, contribui também para humanizar a parte externa, até porque é uma coisa óbvia. Se o policial não tem seus direitos humanos respeitados em sua plenitude dentro da caserna, dentro dos quartéis, policial ou bombeiro militar, fica difícil ele respeitar os direitos humanos ou, né, seguir a atuação dele como profissional, seguir pautada pelos direitos humanos quando ele vai atender o cidadão. Então, alguém que é desrespeitado, que é aviltado dentro dos quartéis, que não tem direito de ir e vir pleno, não tem. O policial militar precisa de autorização para sair da sua cidade, precisa pedir permissão. Alguém que não tem liberdade de expressão, policial e bombeiro militar, ele é punido severamente, né? Ele é preso se ele se manifestar na imprensa sem o aval do comandante dele. Então, essa pessoa, é impossível tu esperar que vai ter um comportamento democrático, que vai ter uma atuação, né, esse profissional que vai ter uma atuação que seja pautada, né, no respeito aos direitos humanos. Então, é uma conta que não fecha. Então, o nosso entendimento é esse, ele melhora tanto no âmbito interno, né, a desmilitarização melhora no âmbito interno, quanto no âmbito externo, ou seja, o tratamento com o público, né, e o resultado final, que é a segurança pública. Também eu entendo que o militarismo, ele não tem lógica, né? Não tem lógica ele existir numa instituição que tem na sua atividade principal a natureza civil, que a Polícia Militar ela exerce uma função que é de natureza civil, que é o contato com o público, é prevenção, né? Ela está ali para prevenir. Ela reprime também, mas o essencial da Polícia Militar é evitar que o crime aconteça. Ou seja, tem que fazer contato com o cidadão, tem a tal da polícia comunitária, que se fala tanto. Então são atividades essencialmente de natureza civil. E aí tem uma esquizofrenia, quando uma instituição tem uma atividade de natureza civil, mas internamente ela é militarizada. E pior ainda, uma instituição que pela Constituição, ela tem uma subordinação ao governo do Estado, ou seja, os governadores, né, pagam o salário, inclusive, da Polícia Militar, pagam a verba da Polícia Militar, só que, ao mesmo tempo, ela tem uma subordinação ao comando do Exército. Então, uma dupla subordinação. Então, algumas coisas, e eu diria que as essenciais, como regulamento, plano de carreira, instrução e treinamento, o governador do Estado não pode mudar sem autorização do Exército. E isso já ocorreu, não é apenas figura de linguagem, já ocorreu de alguns governadores tomarem iniciativas para promover mudanças nas polícias militares e esbarrarem na vedação constitucional, né? Ou seja, tem alguns decretos do período da ditadura, né, de 1979, da década de 60 e 70, que nos amarram ao Exército e às Forças Armadas. Então, qualquer mudança significativa precisa mudar lá em Brasília, precisa mudar os decretos que nos vinculam ao Exército, e precisa mudar a Constituição Federal também. Ou seja, tirar esse vínculo de força auxiliar do Exército. Por mais que, né, existem, né, e é preciso reconhecer que existem, eu diria que, iniciativas humanistas por parte de comandantes, de secretários de segurança pública, de governadores, mas elas esbarram, como eu falei antes, nessa vedação constitucional. Eles têm um limite. Ou seja, pelo fato de ser militar e de estar ligado ao Exército, a instituição está engessada. Então, as mudanças que um governador pode fazer, que um secretário de Segurança Pública pode fazer nas polícias militares, elas são limitadas. Ou seja, elas estão sempre amarradas
a essa vinculação ao Exército. Então, inclusive aqui, né, e deixar claro, em Santa Catarina a gente mudou um pouquinho o discurso. A gente não usa mais o termo, né, pelo menos os diretores da APRASC, quando tocam nesse assunto, a gente não usa mais o termo desmilitarização, a gente usa o termo desvinculação do Exército. O que na prática é a mesma coisa, só que o termo desmilitarização, ele é menos palatável, tanto para o público interno como para o público externo. Então, o leigo entende desmilitarização como aquilo que tu citou no começo, que é tirar a farda, que é virar uma anarquia, que ninguém mais vai ter controle, que não tem nada a ver com isso. O que nós queremos é justamente isso, é desvinculação do Exército. Ou seja, é reforma dos regulamentos militares, substituir eles por código de ética, como todo funcionário público tem. Ou seja, é que o militar, o policial militar, o bombeiro militar não fique mais preso por infrações administrativas, e hoje existe isso, que é um absurdo, porque qualquer criminoso no país, de menor ou de maior potencial ofensivo, desde o ladrão de galinha até o traficante, estuprador ou assassino, eles só ficam presos cometendo crimes. E ainda tem todos os direitos, né, constitucionais e do Código de Processo Penal para recorrer, todos os recursos. O policial militar que combate o crime pode ficar preso apenas por uma infração administrativa. Ele pode ficar preso por falar não senhor para o seu comandante, ele pode ficar preso por lutar por melhores salários e por uma carreira digna, ele pode ficar preso por ir na imprensa e se manifestar contra os regulamentos militares. Isso também não é figura de linguagem. Eu sofri isso na pele, os meus colegas da APRASC e outros tantos pelo Brasil afora, Bahia, Rio de Janeiro, os casos mais recentes, né? Inclusive que as lideranças foram parar em Bangu 1, né, em presídios. Temos o caso aí do Prisco, hoje deputado estadual, soldado Prisco da Bahia, né, que ficou aí mais de 3 meses preso, ficou na solitária por lutar por direitos, por lutar por um melhor salário. Então, assim, é inconcebível um policial militar, né, um bombeiro militar, um pai de família que luta por direitos, que luta por melhores condições de trabalho, fique preso, seja tratado pior do que um bandido. E hoje o ordenamento jurídico tem essa aberração. Eu vou usar um exemplo, né, bem didático. A Polícia Rodoviária Federal, nossa conhecida como PRF, responsável pelas rodovias, aqui é a nossa BR-101, o pessoal que trabalha ali, os policiais que trabalham ali. Não é uma polícia militar, mas ela é identificada. Todo policial rodoviário federal usa uniforme, ele usa um boné escrito PRF. Eu nunca vi nenhum policial rodoviário federal cabeludo, com piercing no nariz, ou com algum traje que destoasse muito, ou que desse a impressão de nada contra os cabeludos, nem quem usa piercing no nariz, por favor, mas todos eles andam devidamente uniformizados, né, apresentáveis, são identificados pela viatura, seguem uma hierarquia, e é importante que se diga isso. Existe uma afirmação falsa, não sei se por má fé ou se por desconhecimento, de que hierarquia, uma noção falsa, de que hierarquia é prerrogativa de militar. Não, hierarquia existe na minha casa, na igreja, na escola, em qualquer empresa, seja civil, seja da iniciativa privada ou uma empresa pública, uma instituição pública, ela existe em todos os lugares. Não precisa ser militar para ter hierarquia, ou seja, não precisa ter uma instituição militar para existir hierarquia. E a PRF é exemplo disso. São profissionais armados, tão ou mais bem armados do que os policiais militares, que têm cargos, que têm funções bem definidas e que usam uniforme, que são identificáveis, ou seja, para fazer o serviço preventivo. Isso é necessário. Eles não precisam ter um regulamento desumano, eles não precisam estar submetidos a um regulamento que avilte a sua condição de ser humano e de cidadão para exercer a profissão. E nós entendemos que isso pode ser aplicado sim às polícias militares. Elas podem continuar identificáveis pela população, podem continuar fazendo o serviço preventivo, podem e devem continuar usando o uniforme, a farda, o boné ali, a cobertura, a botinha, o uniforme que o cidadão consiga identificar de longe que é um policial, podem e devem continuar utilizando as viaturas com giroflex sem necessariamente precisar ter a condição de militar. Ou seja,
não impede. O fato de não ser mais militar não impede de maneira alguma que ela continue exercendo o seu papel, exercendo a sua função, que é prevenir crimes, e que continue sim tendo hierarquia e disciplina, como tem todas as outras instituições. E eu não vou generalizar, porque temos integrantes da cúpula, do oficialato, das PMs e dos bombeiros, que são favoráveis também a desvincular do Exército. Interessa a alguns por manutenção de status, eu diria que por um resquício assim monárquico da nossa sociedade, de preservar alguns status, regalias, preservar algumas coisas que não tem nada a ver com o republicanismo, que não tem nada a ver com uma instituição do século XXI. Se é verdade que a polícia brasileira, né, é a que mais mata, uma das que mais matam, e aí essa comparação surgiu de uma matéria comparando com a polícia estadunidense. Também é verdade que a polícia brasileira é a que mais morre. Então, se comparar o índice de mortos, né, o número de mortos pela polícia norte-americana, nós temos que comparar também quantos policiais norte-americanos morreram. E é um número ínfimo, se comparado ao número de policiais que morrem no Brasil. Só em São Paulo foram 102, isso dados oficiais, 102 policiais militares assassinados no ano passado, em 2014, em razão ou durante a profissão, durante o exercício da profissão. Então, quando se tem isso, esse número de mortes em serviço, seja numa ocorrência normal ou nos últimos anos, eu diria que nos últimos 10 anos, em decorrência da ação do crime organizado, que o Estado não quer reconhecer, que o Estado finge que não existe, né, que está aí escancarado aos nossos olhos, chegou em Santa Catarina já desde 2008, 2009, com mais força de 2012 para cá. Toda a população tem acompanhado, tem visto as ações, chega a ser ridículo o Estado afirmar, ou os governos tentarem maquiar, dizer que é um grupinho insignificante. Não, é um crime organizado sim, e que se fortaleceu dentro do Estado, dentro dos presídios, pela inércia, né, pela omissão do Estado. Então, com esse crime organizado crescendo, né, cresce também o número de mortes de policiais militares, policiais civis também, em decorrência disso, os agentes prisionais também. Então, se faz necessário, no nosso entendimento, alguma legislação de proteção da vida dos policiais, justamente para evitar o que você comentou no início, que é o quê? As mortes por policiais, porque é um círculo vicioso. Se tem morte de um lado, vai ter um sentimento de revanchismo, ainda mais o policial que se vê desprotegido pelo Estado, ele vai começar a fazer o quê? Infelizmente, vai começar a agir com as próprias mãos, vai ter o sentimento do olho por olho, dente por dente. Isso acontece não só com os policiais, acontece na sociedade. A gente vê os episódios de linchamento, de pessoas que cometem crimes, sejam menores ou maiores de idade, e no meio policial esse sentimento também existe, um sentimento de desproteção por parte do Estado, um sentimento de injustiça pelas penas brandas ou pela dificuldade de penalizar as pessoas que cometem crimes contra o Estado, contra os policiais em si, né? Que queimam viaturas, que atiram nas bases, que ateiam fogo em carros de policiais, nas suas residências, que mandam carta ameaçando os familiares de policiais. Então, tem-se esse sentimento de impotência do policial e de desproteção por parte do Estado. Mesmo ele sendo, né, membro do Estado, ele se sente desprotegido. Eu diria que daí o buraco está mais em cima. Não que o policial militar ou alguns policiais militares que cometem abusos e excessos durante manifestação não tenham sua parcela de culpa. Tem sim, né? Tem sua parcela de culpa, seja o policial militar ou o policial civil na delegacia ou o agente prisional no presídio. Sabemos que tem abuso. Tem casos isolados, mas tem. Agora, quando há uma postura de Estado repressor, a gente tem que entender sobre uma outra ótica. E aí eu pego de novo o gancho da militarização, desmilitarização, desvinculação. É uma pauta importante? Mas é preciso ser honesto, é preciso ter honestidade intelectual para dizer para o cidadão, seja cidadão de movimento social ou mais esclarecido, até o mais leigo. A desmilitarização não vai resolver o problema da relação do policial com o cidadão, não vai tornar a polícia menos repressora. Por quê?
Em um estado, em um país, onde 5% das pessoas controla 95% dos recursos do PIB e 95% trabalha para produzir esse PIB, não tem como ter uma polícia que não seja repressora para equilibrar isso. Então, um estado que protege os 5% mais ricos, um estado que faz essa opção, e é uma opção legislativa, uma opção jurídica, uma opção política, está em todas as esferas, não vai ter uma polícia democrática. Porque se o Estado não é democrático para distribuir os recursos, ele não vai ser democrático ao tratar com as pessoas que estão protestando contra ele. Então a polícia pode ser desmilitarizada, ela pode andar com uma farda vermelha, preta, cor-de-rosa, ela pode andar sem farda, mas ela vai continuar sendo repressora. Assim como foi já na Grécia, na Europa, nos episódios na Espanha, em Portugal, em vários países que não tem polícia militar, mas que quando o Estado precisou proteger banqueiros, quando o Estado precisou proteger esses 5% que controlam os recursos, ele foi tão ou mais repressor do que o Brasil, que tem a polícia militar. Então é preciso ser claro, né, ser honesto nesse sentido de que a desmilitarização ela é importante, a desvinculação do exército ela é importante, mas ela talvez é um ganho maior interno para os próprios profissionais, nas relações humanas, mas ela não vai impedir que essa polícia seja repressora. Nessa situação da relação da polícia com a sociedade, eu acho que é isso, a polícia ela está a mando de um governo, né, de um executivo, de um legislativo e também subordinada a um judiciário. Então, se tu tem um juiz, e eu vou citar o exemplo de São Paulo, um juiz que ordena de forma irresponsável, né, desalojar centenas, milhares de famílias, sem exigir as condições, sem dar as condições de moradia para essas famílias, e para privilegiar um financista, uma pessoa que estava devendo imposto, não lembro agora do nome da criatura, mas enfim, se tem essa irresponsabilidade de um juiz, de um membro do Poder Judiciário, é difícil esperar que a polícia, aliás, é impossível a polícia desobedecer ele, a polícia está subordinada ao Judiciário. Então é uma discussão que vai mais além, né? Não tem como se ter uma polícia que vá para a rua e que tenha uma postura totalmente democrática, ou seja, não dá para esperar que aqueles policiais que foram lá cruzassem os braços, simplesmente desobedecessem o juiz, porque eles iam responder, inclusive aí, porque são militares também, ficariam presos e iam sofrer todas as consequências. Então é preciso que se tenha uma responsabilidade com o trato, seja com os movimentos sociais ou com o cidadão que vai para a rua protestar, mas que essa responsabilidade comece no executivo, ao governante, no judiciário e no legislativo, né? Ou seja, o judiciário que antes de mandar a PM desalojar uma família ou milhares de famílias, que ele exija condições mínimas ou que dê condições mínimas, que é óbvio que vai ter conflito. Então é muito fácil para um juiz sentado na cadeira dele no conforto assinar uma ordem e aí deixar a PM, né, os policiais militares que também são trabalhadores, e jogar num confronto contra a população. E tem episódios aí, inclusive, de policiais contra policiais. Em São Paulo tinha uma greve de uma das polícias e o governador, de forma irresponsável, mandou a outra polícia, a outra parte da polícia, ir lá reprimir. E aí ele se escondeu no gabinete. Então é muito cômodo. Então tem esse debate que precisa ser feito também. É um conflito grande. Eu pego o último exemplo, a nível de Brasil, aqui no nosso vizinho, no Paraná. Cerca de 2 ou 3 semanas, os professores de lá estão fazendo um movimento muito forte contra um tratoraço, contra um pacote de austeridade do governo do Beto Richa, governo reeleito do Paraná. E teve uma manifestação, no dia que era para ser aprovado esse pacote, que ia cortar direitos de vários servidores e principalmente dos professores, teve uma manifestação lá em que a maioria dos policiais militares, a maior parte do efetivo que foi deslocado para reprimir, para não deixar os professores entrarem na Assembleia, simplesmente cruzou os braços. Temos vídeos disso, inclusive. Cruzaram os braços e tiveram a postura de não reprimir e de deixar que os professores entrassem na Assembleia e impedissem a votação. Ou seja, o pacote não passou devido a essa atitude. Claro que não foi uma atitude de comando da PM do Paraná, sabemos que não. Foi uma atitude isolada de alguns, que inclusive podem sofrer, ou seja, já não estão sofrendo punições, retaliações por essa atitude, mas que também ocorreu uma consciência.
ocorrer um choque de consciência nesses policiais militares, porque eles também estão sendo vítimas daquele governo. Eles também estão trabalhando lá sem diária, eles estão trabalhando com o 13º atrasado, com a ameaça de corte em direitos históricos. Então está tendo essa... E aí é um paradoxo, né? Essa repressão do Estado por parte do governo contra o policial acaba aproximando ele do cidadão.